Oi, pessoal, acho que agora foi. Entrei duas vezes aqui, deu um errinho, mas vamos começar nossa live com uma convidada inédita, a Renata, que foi fazer intercâmbio, né, na Espanha, a convite da Belta, né, uma parceria Belta e Inforex. E eu vou esperar ela entrar aqui na live pra gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Como de costume, a gente vai deixar essa live salva. Então, se você não conseguir assistir tudo agora, ou se você quiser relembrar alguma coisa depois, Renata, e assim que ela entrar, a gente começa a falar sobre essa aventura, essa experiência, né, que ela viveu. Olá! Olá! Bom Tudo bem? Muito feliz de te receber aqui. dia. Depois dessa viagem, né, de ter programado tudo junto, da gente ter pensado, né, nos conteúdos, em tudo, foi muito bacana. Vou deixar você se apresentar primeiro, né, pro pessoal que não te conhece, e é isso. Com certeza. Oi, gente. Prazer, eu sou Renata Fukuda, eu tenho 31 anos e esse foi o meu primeiro intercâmbio que eu fiz em parceria com a Associação Belta. Eu produzo conteúdo aqui para o Instagram já faz muito tempo, eu sou da época que blogueira ainda tinha blog, eu tinha um blog, inclusive, hoje já não tenho mais, é extinto, mas continuo produzindo conteúdo aqui e também para o YouTube. Perfeito. Falando um pouquinho sobre essa parceria, né? E também para os seus seguidores que estão entrando aí na live. A Belta é uma associação sem fins lucrativos, então a gente não vende intercâmbio. Na verdade, a gente tem um selo, né, de qualidade, que atualmente 42 agências, 42 marcas, né? Agências são várias espalhadas pelo Brasil, quase 500 pontos de venda, né, pelo Brasil, mas 44 marcas possuem, né, o nosso selo de qualidade. Uhum. Então, para uma agência ter um selo Belta, ela passa, né, por um processo de avaliação, onde a gente verifica, né, o status financeiro, os antecedentes, enfim, toda essa parte para assegurar, né? Porque quando você faz um intercâmbio por uma agência, você está resguardado, né? Porque tudo que você compra com a agência, a lei aqui no Brasil vai te proteger. Agora, se você fecha direto, né, com uma instituição internacional e tiver qualquer outro problema, vai ser muito mais difícil para você resolver. Então, a gente indica, né, procurar uma das agências. Só entrar no nosso site, tem uma ferramenta de busca muito legal. É um site novo, então tá bem fácil para você encontrar a agência mais próxima de você ou aqui você se identifique mais, né? Porque hoje tudo online, pode ser uma Com agência certeza. em qualquer lugar do Brasil, né? E você pode gostar e se adaptar. Bom, a gente Sim. fez essa parceria esse ano com a Renata e ela foi para Madrid, mas ela conheceu diversos destinos. Então eu quero que você conte um Foi. pouquinho, né, sobre essa viagem, sobre a escola, como foi a sua experiência, os pontos, né, positivos, as dicas que você daria. Uhum. Bom, eu nunca tinha ido para a Europa, assim, essa viagem teve várias primeiras vezes. Eu nunca fui para a Europa, nunca tive contato com a língua espanhola, apesar de ter muitos filmes, séries e tal, eu não gostava muito, sabe? Eu era meio assim com a língua espanhola, mas fui. O meu marido, ele é descendente de espanhol e a gente foi, ele sempre falava muito bem da Espanha, como era fantástico, magnífico, tal. E essa vontadezinha foi crescendo dentro de mim. A gente se organizou e eu falei, bom, eu não sei falar espanhol. Ele fala, mas não tinha paciência nenhuma de me ensinar. E eu aproveitei essa oportunidade da viagem para também estudar, porque fazia anos e anos que eu não entrava numa sala de aula e eu acho aprender línguas assim é um investimento para você mesmo que vale muito a pena e é um investimento que, assim, ninguém pode tirar de você, sabe? É um investimento que você faz só para você. E daí a gente foi, ele ficou fazendo os rolês dele, que ele é tatuador, enquanto isso eu ia para aula, a gente
foi se encontrando no final da aula, ele também fez os amigos que eu fiz também ficaram amigo deles. Nossa, e foi muito divertido, porque realmente Madrid, a Espanha, era tudo isso mesmo que ele falava, sabe? É encantador, assim. É muito legal, como eu nunca tinha ido para a Europa, é muito legal você ir para um país que tem milhares de anos de história, sabe? Que tem história datada de antes de Cristo. Isso é muito legal. As construções super antigas, muita arte, assim, você consegue ver aqueles quadros famosos que a gente aprende na escola, vê em série e tal, em documentário, você consegue ver ao vivo, isso tudo é muito emocionante, foi muito emocionante para mim. Eu tenho certeza que também, né, a escolha, né, da escola ali onde você estava estudando, Sim, próximo, né, a pontos turísticos, ao centro. Então, isso também facilitou muito, né, a sua vivência e a sua experiência. É uma coisa, eu acompanhei tudo, né, então eu já sei, mas eu acho uma coisa legal da gente ressaltar é a questão de pessoas de várias idades e de várias nacionalidades diferentes. E as aulas, né? A cada segunda-feira sempre tinha alguém novo. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, eu acho que é sim, bem bacana para quem não tem ideia de como funciona o intercâmbio, né? Porque existem vários tipos de intercâmbio. E o que você fez foi um curso, né, de idioma. E aí, normalmente, esses cursos de idioma funcionam mais ou menos nesse esquema aí que você vai explicar. sim, eu também fui assim totalmente crua, sem saber o que me aguardava. Eu fui pronta para ter experiência. Eu fui para a Inforex, uma escola que tem assim vários países que falam a língua espanhola. Lá assim, lá na Espanha eu acho que ela é gigantesca, porque em todas as cidades que eu fui tinha uma, duas unidades da Inforex. E eu cheguei para fazer o curso na segunda-feira e nesse primeiro dia teve um nivelamento, né? Todo mundo que chegava na segunda ia para uma sala, fazia um teste básico, um teste escrito e depois um oral. E eu fiquei impressionada, primeiro, quantas pessoas fazem intercâmbio. A sala estava lotada, assim, e eu ouvia muitos idiomas diferentes, né? E daí eu fiz o teste de nivelamento, conversei com o professor e eu fui para o mais básico de todos, que era o que eu já esperava mesmo. E no teste de nivelamento tem algumas perguntas que eu achei muito interessante, que era se eu gostava de turmas grandes, de turmas pequenas, como que eu gostava de trabalhar, de estudar, se eu preferia estudar sozinha, em duplo, em grupos grandes. Eu achei isso bem interessante porque é um é um jeito deles separarem também, né, as salas. E eu caí numa sala que inicialmente tinha umas 6 pessoas e todo mundo meio que da minha idade. Eu achei isso fantástico, porque eu pensei que eu ia chegar lá e eu ia ser a mais velha das pessoas, sabe? Que só ia ter adolescente, aquele ritmo diferente do que eu tô acostumada, porque agora eu já tenho 31 anos e eu realmente fui lá para estudar, sabe? E eu caí nessa sala que tinha croata, tinha muito chinês, tinha israelense, alemã, é... ai, tinha sueco também, e todo mundo da minha idade para cima, e foi uma troca de experiências tão legal, porque tava todo mundo já vivido, todo mundo tava ali para realmente aprender e ter uma experiência diferente, sabe? E daí a gente fez amizade. Toda segunda tinha novos alunos que chegavam. Novos alunos chegavam e também alguns iam embora, né? Porque eu fiz esse curso de 3 semanas e eu acho que pode parecer pouco para aprender um idioma, mas foi muito legal porque foi uma imersão super, super Exatamente. profunda, né? A gente tinha aula com nativos, então era interessante perceber os sotaques também diferentes. E assim que a gente saía da aula, a gente ia para a rua. E como você disse, está super bem localizada aquela escola, porque já está ali perto da Gran Via, todos os pontos turísticos estão ali pertinho. Então a gente ia andando, sabe? Ia andando, escutando as pessoas falarem. A gente treinava também o que a gente tinha acabado de aprender na aula e foi muito, muito legal ver assim a Espanha acontecendo todos os dias. Sim, e é exatamente o que você falou. O diferencial do intercâmbio é essa imersão. Você não aprende só dentro de sala de aula ou Exato. só 2 horas por dia.
né? Não, Sim, você aprende o tempo inteiro, né? Se você vai no mercado, se você vai pegar um ônibus, tudo que você está vivendo exato. naquela viagem, você vai consumindo, né? E vai assimilando. E eu fiz intercâmbio para Argentina e eu lembro a primeira vez que eu sonhei em espanhol. Isso foi Ai, que mágico para mim, demais! porque eu estava tão, né, imersa naquilo, Aham. vivendo tudo aquilo e assimilando. E aí eu sonhei em espanhol e eu achei o máximo. Então Nossa, é realmente isso. E uma coisa que o pessoal fala muito, né? Quando você tá nessa situação, imerso, recebendo essas informações de todos os lados, né? Você começa a pensar já no idioma. Porque o nosso problema é isso. isso. A gente pensa em português e aí vai tentar traduzir para a língua. Isso. E ainda o espanhol, que a gente acha que pode ser mais fácil, né? Muita gente tem essa questão, né? Por causa do portunhol, tem algumas palavras que são uma espécie de pegadinha, né? Que pra gente é uma Com coisa e certeza. pra eles é outra. Então, às vezes, você vai tentar se expressar e não dá certo. Então, é muito importante, né? Essa vivência e tudo isso. Eu tenho certeza que a escola foi ótima, né? A experiência, né, com os professores, com as trocas, né, dos alunos, todas essas nacionalidades. Você vai conhecer pessoas, assim, do intercâmbio que você vai levar para a vida. Tenho certeza que se você for Com para a certeza. Croácia, você vai ter um amigo. Se Com você for, certeza. né, para a Suécia. Então, onde você for, vai ser muito bom. E aí eu queria saber, você já falou, né, que 3 semanas pode parecer pouco, mas você aprendeu muito. Quero saber se a mami está hablando. Se como foi, né, essa melhora no seu espanhol, se você conseguiu se comunicar lá, conseguiu se virar, né, conseguiu fazer Sim, as coisas. sim. Eu fiquei, a princípio eu fiquei na casa da tia do meu marido, que eles são espanhóis mesmo, eles não entendem nada de português. Então, nos primeiros dias, eu não entendia nada que eles estavam falando, porque eles falavam muito rápido, assim, e a musicalidade do espanhol é diferente do português. Tem umas palavras que realmente são parecidas, a gente pega umas palavras, mas o jeito de falar é diferente, né? Ainda mais eles que são um pouquinho mais do interior, eles têm um sotaque carregado, assim. E aí eu fiquei perdida, mas depois de uma semana eu já pescava as coisinhas que eles estavam falando. Daí depois eu conseguia me expressar um pouquinho melhor, sabe? Sempre assim, olhando pro Fê, que é meu marido, tô falando certo? Essa palavra eu tô falando certo, mas eu comecei a conseguir me expressar, né? Hablando um poquitozinho, portunhol, um pouquito. Mas eu penso muito assim que quando você faz intercâmbio com um amigo, com um namorado, ou até lá mesmo, quando você faz essa amizade, eu acho que o importante também é a gente se desafiar. Nesse período que eu fiquei, eu conheci pessoas que já falavam espanhol, então elas, né, Sim, se davam muito bem e tudo mais. Mas se eu deixasse elas resolverem as coisas por mim, né? Elas falarem por mim, perguntarem por mim, eu não ia evoluir. Então, eu acho que isso é muito importante, você tentar e, lógico, perguntar, tá certo, tá errado, para ter sim, esse apoio sim. para a pessoa, né, te ajudar também. Então, isso é muito bom do intercâmbio. E aí, eu sei que você ficou 3 semanas em Madrid e depois você foi conhecer outras cidades, né, da Espanha, outros lugares. E eu Foi. queria que você falasse um pouquinho também sobre. Sim, e a Espanha é um país assim riquíssimo culturalmente, mas se a gente for ver de território, ela não é tão grande. Ela é, sei lá, do tamanho de São Paulo, um pouquinho maior, talvez. Então você consegue E que tudo viajar, comparado com o Brasil, né? é, A gente está assim, é acostumado. gigantesco, né? Então, assim, a facilidade pra gente. O que é uma viagem de 4 horas de busão, sabe? Não é nada, tá tudo bem, vamos pegar um busão e vamos. E a gente aproveitou muito disso, porque a gente estava em Madrid, uma região bem central, assim, da Espanha, e a gente começou a descer para Andalucia, que é uma região super legal culturalmente, assim, é na Espanha, mas eles têm uma ai, um jeitinho só deles, sabe? Uhum. É um jeitinho só deles que você não encontra em outros lugares da Espanha. Isso é Bem muito mais regional, né? exato. E assim, questão de sotaque, questão de jeito de falar, de se comportar, as comidas típicas também. Aí a gente foi para
Córdoba, Sevilha, Honda, Málaga, porque o pai do Fê é de Málaga, daí a gente foi conhecer, o Fê já conhecia, foi para Valência, para Granada, que eu fiquei impressionadíssima com Granada, muito bonita, assim, muita cultura muçulmana ainda muito forte lá, e Barcelona. Então a gente deu um rolezão, assim, e é muito legal porque você viaja de cidade em cidade e às vezes é uma distância de, sei lá, 200 quilômetros, mas quando você chega na outra cidade é totalmente diferente. E tem a questão também das línguas diferentes, né? Apesar de castelhano ser a língua oficial, lá dentro da Espanha tem outras línguas e eu pude perceber muito isso em Barcelona, que, assim, é muito diferente o idioma que eles falam lá, porque é uma mistura, né, de castelhano, latim e francês, então é bem diferente de ouvir. Sim, eu acho que uma das coisas mais legais, né, de quem escolhe fazer intercâmbio na Europa é essa praticidade de conhecer tantos lugares. Nesse caso, você viajou muito pela Espanha, mas se fosse um tempo maior, você poderia conhecer outros países, né, da Super! Europa. E você citou Málaga, recentemente a gente foi num evento e eu não sabia que o Picasso nasceu em Málaga. Então, Sim! é uma das cidades, né, da Espanha com mais museus, então é muito legal. Então, tem que estar no checklist, né, de conhecer. Como você falou, às Acho. vezes uma viagem, né, de 4, 5 horas, você já chega em outro destino e aproveita, né, para turistar, para conhecer e Com para se certeza. apaixonar também, né? E você tem que estar, assim, eu acho que quem está viajando já está muito disposto, né? A viajar, a entrar no ônibus, ficar algumas horas no trem. A Espanha também tem trem, e esse trem se conecta com vários países também, Portugal, França, Itália, que você pode ir viajando. Mas é muito legal. Málaga tem o Museu do Picasso, que é fantástico, assim, conta toda a vida dele. É muito louco pensar que os netos dele ainda estão vivos, sabe? Então, os netos dele podem falar: putz, meu avô era Picasso. Deve ser fenomenal isso. E, assim, perto de Málaga, você também pode dar um pulinho ali em Marrocos, se você quiser, pegar uma balsa para Marrocos. Então, eu acho que a Espanha é um país muito bem localizado, assim, na Europa para fazer essas viagens. Sim. E falando, eu vou juntar dois assuntos, né, que eu coloquei aqui. O primeiro é intercâmbio não tem idade. Como você se sentiu fazendo intercâmbio, né, com 31 anos? Que não é assim. É que tem gente que pensa que intercâmbio é só para adolescente, né? Eu Mas por pensava outro lado, isso. tem intercâmbio até 60 a mais. Então, 30 anos não é nada. Então, mas eu sei que pelas conversas que a gente teve, era uma preocupação sua, era até um receio, né, antes de fechar realmente, como que vai ser essa experiência, eu vou aproveitar, enfim. E isso atrelado, né, ao sonho de fazer intercâmbio e agora você está se mudando, né, para a Espanha. Então, o que começou num curso, né, vai ser uma mudança de vida. E a gente sabe que muitas pessoas utilizam, né, do intercâmbio para fazer essa migração em países como a Irlanda, né, que você tem a oportunidade de trabalhar e estudar. No Canadá, se você escolhe fazer um ensino superior, você tem a oportunidade de um co-op, né, que é uma espécie de estágio. Então, tem muitos países que estão abertos a isso e que possuem programas, né, especiais para isso. Que deu uma travadinha. Mas eu acho que é uma oportunidade sensacional, porque você vai, estuda. Vou voltar um pouquinho na idade, que realmente era uma preocupação minha, porque assim, quando eu era mais jovem, eu via alguns colegas irem fazer intercâmbio e voltavam assim, ó, com uma experiência, com uma bagagem, com várias histórias, sabe? Voltava uma pessoa nova mesmo. E eu achava isso demais.
quando eu era mais jovem não tive essa oportunidade, fui deixando o sonho um pouquinho de lado e agora com 31 anos rolou. E tudo se alinhou, sabe? Foi um alinhamento de planetas para tudo dar certo, parece assim. E foi muito legal, porque eu pensava que eu ia chegar e realmente ia ser a tiazona do rolê e ia ficar para fora, sabe? Não ia me enturmar. Mas foi totalmente ao contrário. Eu vi que realmente muitas pessoas mais velhas investem nisso porque é investir em você mesma e elas investem. E eu acho que é até mais legal porque você tá ali, você tá se comprometendo, muitas vezes você que tá pagando. E eu vi, conversei com as pessoas que muitas vezes o trabalho da pessoa estava pagando para ela porque o trabalho perguntava qual que era um sonho seu, e a pessoa falava, vai fazer um intercâmbio, sabe? Isso era demais, muito, muito legal mesmo. E quando eu fui para, eu acho que foi para Valência, eu fui para uma unidade da Inforex, dar uma olhada lá, e tinha uma sala especial, uma turma que era composta de 4 senhoras com mais de 70 anos. Eu até filmei isso, eu achei muito legal. Eles me permitiram filmar e elas estavam arrasando no espanhol, assim, com o professor. E elas eram uma da Itália, uma da Turquia, sabe assim, de países bem diferentes. E elas estavam lá realizando um sonho, investindo nelas mesmas. E eu achei isso demais. Eu falei, nossa, eu quero muito ser assim. Esse intercâmbio me acendeu assim um fogo muito legal que é investir em mim mesma, sabe? Tirar tempo para mim mesma. E foi um casamento muito interessante porque a gente estava com essa ideia fervilhando na cabeça de mudar para a Espanha, porque já é uma facilidade, o Fê já é espanhol, e aí tudo conciliou. Eu falei, então vamos lá, vamos mudar para a Espanha, eu vou fazer um intercâmbio, vou começar a aprender o espanhol para já me habituar e não ficar tão perdida no país em questão da língua, né? E foi ótimo, eu consegui me comunicar do meu jeitinho, né? E isso leva tempo, eu tenho certeza que eu tenho que viver muito mais, né? Eu fiquei lá 2 meses, mas eu ainda tenho que viver mais, ouvir bastante, mas o que eu aprendi já foi muito legal. E agora eu estou de volta no Brasil, a gente vai. Daqui a 2 semanas a gente volta para a Espanha. E o que eu estou fazendo é assistir desenho em espanhol para não perder isso, sabe? Eu estou assistindo Pokémon em espanhol. Eu coloquei para ficar ouvindo. Assiste o Shrek, é muito bom o espanhol. É, eu assisti, é bom Mas, que tem 4. mas é uma ótima dica mesmo, né? Porque aí você não vai perdendo esse idioma, né? E essa prática que você foi conquistando. Eu acho que o mais fascinante do intercâmbio é isso. Sempre vai ter um programa que vai combinar com você, dependente da sua idade, do que você queira estudar. Então, se você já tem um inglês bom, você pode escolher diversos outros idiomas, francês, italiano, espanhol, vários outros idiomas para aprender. Se você quer aprimorar o seu inglês junto com algum outro hobby, você consegue escolher um intercâmbio, né? Atrelado à culinária, à moda, à fotografia. Então tem muita opção e é muito legal. E aí é isso, né? Vocês estão mudando para lá e eu tenho certeza que a gente vai ver mais a sua evolução, né? Tanto no espanhol como nessa segurança, né? De estar vivendo uma coisa nova. Eu acho que... Desculpa, te cortei. Estou muito animada. Nossa, estou muito animada, ansiosa para voltar lá e ficar de vez. É isso. Se vocês quiserem acompanhar, né, essa trajetória da Renata, é só seguir as redes sociais dela. A gente também está preparando um evento no YouTube da Belta, que vai rolar semana que vem, sobre destinos de intercâmbio. E a gente convidou a Renata para falar um pouquinho sobre a Espanha. Então vai ter vídeo sobre Irlanda, Canadá, Estados Unidos, França. Muitos destinos, são mais de 10 destinos. Vai ser bem bacana porque a gente chamou, né, os nossos colaboradores, que são empresas lá de fora, para falarem sobre os programas, sobre as melhores oportunidades, dicas, né, financeiras, e tudo isso atrelado à excelência das agências Selo Belta. Então é isso que a gente sempre bate na tecla, né? Quer fazer um intercâmbio, quer ter segurança, quer ter qualidade, procure, né, uma agência Selo Belta para realizar esse sonho e tornar tudo mais simples e mais fácil, né? Porque
quando a gente fala de intercâmbio, a gente fala do sonho das pessoas. Com E eu certeza. gosto de frisar isso, que muitas das nossas expectativas com a viagem, às vezes podem não ser alcançadas, né? Uhum. Mas é exatamente com perrengue, com passar vergonha para pedir alguma coisa, ou qualquer detalhe, né, da sua viagem, é o que vai tornar ela única e é o que vai fazer ficar guardado na memória e agregar muito à sua vida. Então, é muito importante você ter uma agência justamente para alinhar suas expectativas, ver o que combina com você, o destino que combina com você, o programa que combina com você, né? E ter todo esse auxílio. Então, eu convido vocês, né, a assistirem a nossa série aí no YouTube sobre destinos e conferir um pouquinho mais sobre a Renata. Sim, vou assistir também, que eu quero ver os outros destinos, que agora eu tô assim, ó, o bichinho do intercâmbio me picou, agora eu quero ir para todos os lados. Intercambista. Obrigada, viu, Renata? Foi Obrigada. ótimo conversar com você hoje. Tchau, tchau. Tchau.